Gente, eu não consigo ver a mira, eu tô muito ruim, gente. Meu Deus do céu, eu fico desesperado nesse negócio. Só outro zumbi vindo. Mata, 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 mata. Mata, zumbi. Gente, eu vou morrer desse jeito. Caiu. Um eu sei que caiu. Gente, tem muito zumbi pra todo lado. Tá tudo atrás de mim. Eita, nós! É isso aí, meu Deus do céu. Vamos parar aqui e vamos falar desse jogo aqui pra vocês. Sai, 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 morre, morre! Ca... Caiu, capotou. Ó, capotou, até sumiu do mapa. Gente, eu vou morrer aqui. Corre, 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 que os caras estão aqui. Eu não sei os botões, como é que corre. Tô perdido, tô perdido. E o vídeo de hoje é sobre isso. Como a gente vai conectar o seu cloud dentro da Unreal Engine. Fala galera, tudo bem? Bruna aqui, o que você achou desse jogo aí do início? Ficou legal, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar que você não precisa sequer saber programar para conectar o seu cloud dentro do engine e faz a mesma coisa com o Kimi, tá bom? E aí vem uma dica muito importante aqui para vocês, se vocês pensam em farmar jogos diretamente aí no computador para depois vender ou alguma coisa mais séria nesse esquema aí com o Unreal, para fazer um executável com tudo que o Unreal pode proporcionar. O vídeo de hoje é sobre isso, então se você está chegando do Ney daqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem que eu sempre trago muita coisa boa de IA. Por isso eu conto muito com o seu like e com o seu hype para a gente ir ó, ao infinito e além. Então, bora pro vídeo de hoje. Vocês estão vendo que eu tô aqui com o Unreal aberto, tá? O que você precisa fazer primeiramente, tá? Tem que ter uma máquina um pouquinho poderosa, tá? Então, se não tiver uma máquina poderosa, vai ficar um pouco estressante aí para gerar esses vídeos. E você vai precisar basicamente de duas ferramentas, o Unreal e o Cloud. As duas ferramentas você tem que baixar, tá? Então você consegue baixar elas nos links oficiais. Vou deixar o link aqui na descrição. Fica tranquilo que tudo que eu falo eu coloco o link aqui na descrição. Então, baixando as duas ferramentas, basicamente, quando você baixar a ferramenta do Cloud na sua máquina, você vai trabalhar dentro do Cloud. Inclusive, ele fez o jogo de zumbi e tudo começa assim, com ele, tá? Então fui lá no primeiro comando, você vai me ajudar a criar um jogo de zumbi, de modo aberto, de sobrevivência e tal, e eu fui trazendo todas as informações para ele. O que eu quero dar de dica para você? Se você não manja de programação, não tem problema, você não precisa manjar de programação, mas você precisa entender um pouco de lógica, tá? Então a lógica ela é importante, o que vai acontecer, quais são as primeiras etapas, qual é a tela inicial, a segunda tela, qual é a dinâmica de jogo. Então se você tem um pouco de dificuldade nisso, vai colocando no papel, vai anotando ou vai conversando com uma outra IA para não gastar os seus créditos do cloud aqui, tá? E vai estruturando a sequência do seu jogo. A outra coisa que você precisa dominar é engenharia de contexto, nem é de prompt, é de contexto mesmo, tá? E quando eu falo de engenharia de contexto, eu super gostaria de te convidar, você sabe que é para conhecer o melhor lugar para você se desenvolver em termos de IA. Eu tô falando do Go IA Prime. O Go IA Prime é como se fosse uma plataforma estilo Netflix com muito conteúdo para você consumir e aprender sobre IA. Não adianta nada você começar a assinar um monte de ferramentas se você não dominar ela. Então, dá uma olhada lá, vê, é muito conteúdo. Se você quiser entender um pouco mais, só você clicar em Seja Premium aqui, que a gente fala tudo que a plataforma te oferece, e quando você clica em Primer Premium, porque Primer você já é, você tem acesso a todos os conteúdos, sempre com atualização, ó, tem um conteúdo, é como se fosse a Netflix mesmo, sempre tem conteúdo novo. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui que eu vou lá e tiro a sua dúvida, tamo junto nessa, e não importa, se você não manja nada, tem aqui ó, nível iniciante, do conceito à criação de vídeo, é um estilo, tem para dominar a imagem, tem para você dominar prompts como um mestre, é muito conteúdo importante e bom para esse momento que a gente está vivendo da revolução da era digital, e eu tenho certeza que quando você dominar, você vai construir coisas como esta daqui, ó. Smarter, faster, better.
bem, gente, depois que a gente pediu para ele estruturar e tem uma ideia mais ou menos de engenharia de prompt, tem muito vídeo na internet que ensina você a plugar o Claude diretamente com a IA, mas ainda assim você vai precisar de restrições. Eu confesso que minha máquina tem proteção para tudo quanto é lado e barrou um monte de coisa, tá? E isso é bom. Então o que eu fiz? Como eu não estava conseguindo fazer essa integração do jeito que eu queria, e você pode entrar nessa sofrência, você simplesmente pode mandar um comando para ele, porque uma vez que você tem a ferramenta instalada, tá? Então você vai baixar o Epic Games. Deixa eu mostrar aqui para vocês que isso é importante, tá? Quando você instalar o Epic Games, você tem a opção aqui do Unreal Engine. Eu tenho os dois, tem o 5, tanto o 5.8 quanto o 5.7. Tem gente que fala que o 5.7 tá melhor do que essa nova versão, mas como eu tô brincando, eu tô testando os dois. Então, eu tenho essas duas ferramentas aqui e basicamente o que ele vai pedir para você? O Claude só vai te orientar, você vai ter pouco trabalho aqui. Essa dica vale ouro, tá, gente? Eu não baixei aqui os bonecos ainda, então aqui eu tô trazendo praticamente um dossiê de quem é noob e quer construir um game. Então eu sou um noob aqui e tô fazendo tudo com a ajuda de IA, e esse vídeo é o primeiro de uma sequência que eu vou trazer para vocês bem interessante dos dois caminhando juntos, tá? Uma vez que eu tenho os dois instalados, muito provavelmente no Cloud, ele vai pedir a opção aqui, ó, para trabalhar em... Deixa eu abrir uma nova conversa só para vocês verem aqui. Tem que ser no Cowork. O que é o Cowork? O Cowork você vai habilitar o Claude de mexer na sua máquina. Então ele vai dar uma vasculhada na tua máquina e vai falar: opa, você já tem um Unreal instalado aqui no seu PC, já instalou o 5, já instalou o 7, e aí você precisa dar o seguinte comando. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Porque chegou um momento que ele estava me ensinando, mas tava muita ida e vinda, e eu tava começando a falar assim, cara, eu não tô achando os botões que você tá falando aí. Eu realmente precisaria ter uma expertise muito grande e eu não tenho esse tempo para atingir isso daí. E aí eu pedi para ele ser autônomo, tá? E eu só queria fazer o teste. Eu entrava como tester, que isso é legal, né? Ser tester a gente gosta. O resto é tudo a IA, ela entrava com programação, tá? Então, basicamente, ó, eu fui fazendo testes do que funcionava e não funcionava, e o comando que é aqui é dar autonomia. Você tem que falar para ele: eu estou te dando autonomia para você alterar todos os códigos, programas e pastas para fazer essa ferramenta rodar. E basicamente, quando eu disse isso para ele, ele começou a ir atrás, a mudar os arquivos, a ajustar, e ele sempre vinha com o seguinte comando para mim, que era realmente de tester, tá? Eu tinha que fechar o Unreal, porque ele mexeu lá nas pastinhas tudo, abrir o Xcode. No caso, o Xcode é porque eu trabalho com Mac, tá? Senão, dificilmente você vai ter que fazer esse ponto aqui, você só vai ter que, né, atualizar os esquemas, tá? Mas basicamente ele te orienta. E aí eu abria o editor, dava um Command B, que é para compilar a programação que ele fez, e aí eu abria o projeto dentro, né, porque isso daqui é um arquivo do projeto do Unreal, e basicamente eu vinha para esta tela e dava o play para testar, tá? Simples assim. Aí eu testava, vi o que não funcionava ou o que eu queria que ele implementasse e ele implementava para mim, tá? Aqui tá muito embrionário e o tempo que eu tive de trabalho aqui foi pequeno, tá? O maior trabalho foi da IA, porque eu dava um comando, ele ia trabalhar e eu ia fazer outras coisas. Basicamente era isso, tá? E aí quando ele liberava, eu fechava esse arquivo e compilava. E aí eu testava pelo play aqui, ó. Dava o play e basicamente eu jogava. Daí eu falava: opa, tá dando erro aqui, ó, os perseguintes aqui, ó. Ó, você vai ver que eu mato um aqui, cai, ó, tem outro zumbi, ficou me atacando, tem aqui as barrinhas de vida embaixo, tem tudo um negócio bem interessante pra gente poder utilizar. Eu achei muito legal esse estilo de jogo, até essa câmera movendo mais devagar, fui eu que pedi, tá, gente, porque eu sou muito ruim de game, tá, então eu fiz um negócio para noob e depois eu coloco do jeito certo. Você vê que eu tô apanhando aqui, né? Inclusive para movimentar 10-0. Oi, tá? Eu pedi tudo aqui, o gatilho de mira, para conseguir ter um gatilho de mira, mas ele basicamente tá funcionando de acordo com as necessidades e os inputs que eu estou trazendo aqui, tá? Então, ó, vamos lá correr, vamos ver aqui, ó, ver os caras me atacando aqui. Vamos ver se eles vão me atacar.
né? Então, ó, tô girando aqui. Cadê o zumbizinho? Ó, tem zumbizinho que não tá com fome, mas eu acho que tem um aqui atrás de mim que vai vir me atacar, né? Então, ó, cadê? Cadê? Não tem ninguém? Dando tiro, matando os caras, tá? Então você tá vendo, ó, que ele funciona do jeito que eu quero. Matei um zumbi, é que eu sou muito ruim de dar tiro, mas minha vida, life, etc, tá tudo aqui embaixo, tá? A dinâmica funciona, é interessante e basicamente é um trabalho que a IA tá fazendo sozinha. Eu só virei o tester aqui. É o início. Eu tive pouco tempo para trabalhar com esta ferramenta e essa IA, tá? Então por isso que eu tô trazendo bastante informação para você. E às vezes ele pedia para eu rodar um command. Isso acontece, tá? Ó, porque ele mudou alguma coisa em Python e ele fala, você precisa dar esse comando. Então, basicamente, eu entrava no meu código, mandava rodar aqui o meu código e depois de mandar rodar o código, às vezes ele dava um Python que eu colocava aqui e dava o enter e testava. Só isso, ficava de boaça, ficava pesquisando, lendo, aprendendo outras coisas, vendo o que poderia ser interessante e ele ia fazendo todo o resto, conexão com blueprint, atmosfera, movimento de câmera. Então ele conseguia fazer toda essa parte funcional para que depois, no final, eu conseguisse transformar este game em um executável. E esse é o vídeo que eu estou trazendo para você de uma jornada para quem quer começar. Eu vou trazer vários vídeos sequenciais desse porque eu sei que tem muita gente querendo entender como que conecta isso e eu estou trazendo de uma forma muito noob, literalmente noob, tá? Eu não precisei dar acesso a ele dentro dessa ferramenta, ele foi dentro das pastinhas e foi construindo exatamente tudo que eu precisava, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Me diz se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se não, eu já acabo com o projeto por aqui, mas eu trago o resultado final lá na frente que eu tenho certeza que vai ficar topzera, esse mundo aberto de zumbis aí, de sobrevivência. Bora? O que você acha? Tô te esperando aqui nos comentários e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida! Tchau, tchau!